1. Eu estou feliz por estar aqui, servindo a Jesus, pregando o Evangelho, e eu creio que aquilo que nós vimos aqui nesse vídeo é uma verdade sobre as nossas vidas. Deus deseja operar coisas incríveis, porque em nós habita a presença do Espírito Santo de Deus, ou seja, não é uma coisa comum, uma coisa qualquer, mas habita a presença do próprio Deus em nós. E quando nós nos convencemos dessa realidade, nós passamos a viver uma nova estrutura, um novo tipo de vida, que é a vida da presença do Espírito, do manifestado poder de Deus, do manifestada glória de Deus. E eu quero convidar você a se unir a mim e a tantos outros doidos aqui nesse lugar, que estão ousando nesse ano. O tema desse ano da visão é boldness, bold James, fica ousadia. É a mesma palavra que é usada, essa palavra lá na King James americana, na Bíblia americana, na verdade na King James, que é a Bíblia, a versão do Reino Unido. Essa tradução em inglês, ela tem essa palavra boldness, que traduz na nossa tradução, na Nova Almeida atualizada, ou na NVI, está escrito lá ousadia, ousadamente ou corajosamente. E essa é a palavra lá em Atos capítulo 4 que norteia o que nós queremos viver esse ano. Nós desejamos viver isso e ansiamos que o Senhor use as nossas vidas para a glória dele nesse lugar. Viver menos do que isso é viver migalhas do Evangelho, é viver só partes do Evangelho, é viver só um fragmento da realidade das Escrituras, porque de fato Deus deseja usar a nossa vida. Quando a Bíblia diz que a natureza ela está ansiando a manifestação dos filhos de Deus, ela está ansiando, na verdade, a presença da glória de Deus manifestada por meio dos filhos. Quando a Bíblia diz que a glória de Deus será conhecida em toda a terra, significa que a glória de Deus será revelada por meio dos filhos. Quando a Bíblia diz que o mundo verá a glória de Deus, significa que o mundo verá a Deus por meio dos filhos. Os filhos são aqueles que manifestam a glória de Deus. Se você está vivendo qualquer coisa menor do que manifestar a glória de Deus, você não está vivendo ainda o Evangelho. Mas por isso existe a igreja de Jesus, por isso existe esse lugar aqui, que é como um exército de pessoas que se reúnem num lugar para um treinamento espiritual. Nós saímos daqui cada vez mais parecidos com Jesus. Nós nos encontramos nos nossos pequenos grupos, nas mesas, nas casas. Quando nós vamos daqui para um lugar, jantar com alguém, nós, na verdade, estamos trocando experiências, estamos manifestando Deus por meio da nossa vida e até mesmo nas nossas imperfeições e no nosso arrependimento nós estamos revelando quem o Espírito é. E à medida que nós crescemos como igreja, nós começamos aos poucos a caminhar na direção da estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus, e começamos a manifestar a glória dele. Então eu quero encorajar você nessa noite a se ligar comigo no 220, viu que eu não tenho introdução, eu já chego aqui já engatado na quinta, porque eu estou muito animado com aquilo que Deus deseja fazer nesse lugar por meio da tua vida. Eu tenho muita vontade de ver e olhar vocês aqui nesse lugar e não ver só rostinhos de pessoas que estão aqui, chegam aqui engatinhando, quase desesperadas, mal conseguiram chegar nesse lugar. Pelo contrário, meu desejo é olhar para você num culto e perceber que você poderia estar pregando no meu lugar, você poderia estar fazendo o que eu estou fazendo, você está sendo preparado nesse lugar para ir para as nações, você está sendo preparado nesse lugar para ser cura na sua casa, na sua escola, na sua faculdade. Eu quero olhar para você e ver que você tem fome de Deus, e é isso que nós queremos, é isso que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia comigo. O título da minha mensagem nessa noite é O Poder Já Está na Casa. Amém? Nós estamos numa sequência e não acabou. Nós vamos continuar pregando sobre a visão ainda, as outras semanas. Semana que vem vamos continuar na visão. E nós vamos até Deus fazer alguma coisa. Até que Deus faça algo, nós vamos continuar dentro da visão, pregando a visão boldness nesse lugar. E se tiver que ir até dezembro, entrar Summer Nights adentro, pregando sobre isso, nós vamos continuar pregando Atos, até que algo aconteça nesse lugar.
eu creio no poder do Espírito, nós somos continuistas. Embora muitos de nós estamos bebendo em várias fontes, inclusive cessacionistas, eu quero te dizer uma novidade: você está numa Assembleia de Deus, nós cremos, assim como Santo Agostinho, inclusive assim como o próprio Martinho Lutero, nós cremos que Deus ainda opera milagres hoje, Ele faz coisas ainda hoje extraordinárias e surpreendentes, em nome de Jesus. E Ele deseja fazer isso não com um anjo, não com alguma coisa que se manifesta para além de você, mas por meio de você, por meio da igreja gloriosa do Senhor Jesus. Ele deseja fazer isso. E nós estamos falando então sobre várias coisas, mas eu queria ler com o versículo 29 a 31, nós vamos ler e nós vamos continuar. Eu nunca preguei, eu disse uma vez aqui lá no primeiro dia que eu nunca tinha pregado em Atos 2, 3, 4, e agora já estou há semanas pregando sobre isso. Porque Deus tem algo aqui. Nós estamos que nem aquele cara que quando chegou no terreno ele viu que tinha alguma coisa ali. Ele viu que tinha alguma coisa naquele lugar e ele percebeu que tem algum tesouro. E a Bíblia diz que nessa parábola ele vendeu tudo que tinha, voltou e continuou cavocando e continuou encontrando mais e mais tesouro. Eu sinto que existe algo glorioso e poderoso para nós nesses dias em Atos 2, 13 e 4 e que nós ainda não encontramos e que nós estamos buscando. E Deus, Ele ama aqueles que buscam, Ele ama aqueles que cavocam, aqueles que vendem tudo. Talvez nós precisemos ainda chegar nesse lugar de vender tudo para comprar esse lugar. Talvez a gente só está lendo um texto, mas talvez Deus esteja dizendo para nós: ei, vocês estão só lendo um texto, mas está na hora de vender tudo e comprar esse lugar. Talvez ainda não chegou o momento da decisão, mas ele vai chegar. E quando chegar o momento da tua decisão, a decisão mais radical da tua vida, talvez seja o momento em que você veja as coisas mais gloriosas da tua vida. Talvez seja no momento em que você toma as decisões mais profundas, em que você viva coisas mais profundas. E é isso que nós estamos buscando nesse lugar. O lugar do encontro, o lugar da grande decisão. Atos 4, 29 diz assim: agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer as curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus Cristo. Tendo eles orado, tremeu. Repita comigo, vamos lá, bem tradicionalzão então. Repita comigo: tremeu. Tremeu esse lugar, né? Então tremeu o lugar onde eles estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Repita comigo, diga: cheios do Espírito Santo. Vamos lá, todo mundo. Vou começar a fazer isso aí. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. 1 Coríntios 2, 12, 7, não precisa abrir, olha para mim, olha aqui para mim. Tira essa notificação aí, isso é coisa, a notificação, agora o celular. Desliga isso aí. 1 Coríntios 12, 7 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Eu vou repetir para você que está viajando. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. 1 Pedro 4, 10 a 11 diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que você recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus dá, para que em todas essas coisas Deus seja glorificado, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Atos 1, 8 diz assim: mas vocês receberão poder. Repete comigo: receberão poder. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Fecha os teus olhos, diga: Jesus, tenha piedade e misericórdia da minha vida. Eu preciso dessa palavra, eu preciso. Hoje pode ser que a minha vida mude. Faça essa oração, talvez com sinceridade o Espírito Santo te pegue aí. Jesus, nós oramos aqui agora e clamamos sobre essa igreja. Eu vejo aqui na minha frente, Senhor Jesus, um exército de pessoas.
Vejo pessoas aqui, Jesus, que precisam do teu toque. Pessoas que muitas estão até perdidas e não sabem o que estão fazendo aqui. Outras estão aqui há anos e talvez ainda não tenham tido um encontro com o Senhor. Jesus, talvez esse seja o momento e a noite. Nós clamamos, Jesus, com teu doce Espírito, toca nas nossas vidas de uma forma tão profunda, tão verdadeira, que nós deixemos de ser mentirosos, deixemos de ser invejosos e que nós passamos a viver a verdade do teu evangelho em amor uns com os outros, em nome de Jesus. Amém. Amém? Galera, então eu estou falando há alguns dias que nós estamos aí percorrendo o livro de Atos, caminhando sobre esses textos, essas palavras em Atos, e nós estamos falando que a comunhão radical é o que prepara o terreno. Deus, Ele é três e Ele é natural. Já parou para pensar, e eu já disse isso aqui, que não existe um momento sequer no cosmos, na eternidade, que não tivesse um plural? Não existe um momento sequer na timeline do universo, para trás ou para frente, que exista uma só pessoa. Sempre houve Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é três desde o início, desde as eras. Ele é três e nós temos falado sobre isso e como isso respinga na igreja, como o caráter de Deus, ele se manifesta na igreja gloriosa, de forma que nós refletimos a realidade dos céus e nós somos aquilo que Deus é. Nós somos um corpo plural que representa Deus aqui na terra como igreja. Você não vive igreja, você não é crente se você vive sozinho. Você não é e não faz parte da mesa do Senhor se você vive sozinho. Agora, se você entende que você precisa viver coletivamente com outras pessoas, aí é isso que Paulo diz, que você agora passa a estar habilitado a viver a ceia. A ceia não é para quem não peca, a ceia é para quem não discerne que vive no corpo, para quem não discerne que vive o coletivo, para quem não discerne que precisa andar nesse ambiente onde tem pessoas ruins, pessoas nojentas, pessoas invejosas, que se dizem crente, e eu preciso andar com elas, porque eu também sou como eles são, e é ali naquele lugar que eu aprendo que eu preciso amar as pessoas como Cristo me amou. Amém? Estamos juntos? Então nós estamos falando sobre comunhão radical. Que eu gosto dessa palavra, porque comunhão ficou uma coisa assim, né? Jesus te ama, é a mesma coisa falar Jesus te ama a tua vida, talvez daqui a 20 anos. É a mesma coisa, todo mundo quer saber de comunhão. Então eu falo comunhão radical para marcar a tua vida. Talvez daqui a 20 anos você vai lembrar que nós falávamos nesse tempo de comunhão radical, porque não é qualquer comunhão. Porque a comunhão que o mundo nos oferece hoje é uma comunhão, é isso aí, comunhão. É a comunhão do momento bom, é a comunhão do que serve, é a comunhão da conveniência. Agora a comunhão radical, meu amigo, é quando está ruim, é quando aperta. Quando Cristo está na cruz, e está a mãe embaixo, está lá o irmão dele, está lá o amigo dele, os amigos deles, os discípulos. A comunhão radical é quando o calo aperta, é quando Pedro olha para Jesus lá e Jesus está lá no meio sendo cuspido e Jesus sente no coração arrependimento. A comunhão é esse sentimento de arrependimento quando eu estou longe daqueles que eu deveria estar perto. Comunhão radical vai além de uma amizade de conveniências, muito além. Nós estamos falando aqui de comunhão radical, e nós estamos falando aqui também, e entramos na semana passada, sobre o Espírito Santo, o sopro poderoso e perigoso do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é só um vento que nos toca, não é só uma sensação que nos pega, mas o Espírito Santo é a presença gloriosa do próprio Deus, que inadvertidamente pessoas se aproximaram e morreram, como Ananias e Safira. Pessoas de forma inadvertida chegaram nesse lugar achando que podiam mentir para o Espírito, que a Bíblia diz que também é Deus, e mentindo para o Espírito morreram. O pecado contra o Espírito é o pecado mortal. E nós não temos tempo para entrar nesse detalhe aqui agora, mas não se preocupe, ninguém aqui está vivo, porque você está aqui nessa noite, você não mentiu para o Espírito ao ponto de ser condenado. Se você está vivo, porque aquele que entrou num ambiente de avivamento e resolveu mentir para o Espírito, esse caiu duro no chão, e esse casal foi Ananias e Safira. E por isso nós construímos aqui na semana passada que esse ambiente é um ambiente perigoso, porque se nós desejamos viver um avivamento, o avivamento glorioso de Deus é um avivamento perigoso, porque quanto mais nós nos aproximamos do fogo, mais nós estamos habilitados ou a sermos como fogo ou sermos queimados pelo fogo. E Deus deseja que você seja como fogo, porque Ele está te levando à estatura dEle. Ele está te levando para esse reino de glória em que a presença dEle te invade, você é como Jesus. Então o desejo de Deus não é te queimar, muito pelo contrário, o desejo de Cristo é que você tenha a natureza dEle.
Por isso que Jesus é o primogênito de todos, porque ele foi o primeiro que ressuscitou e recebeu um corpo glorificado, mas vai chegar o dia que nós vamos ressuscitar, e eu não sei você, mas eu vou dar uma atravessadinha nas paredes, eu vou dar uma levitada, sei lá o que vai rolar, mas eu vou ser como Jesus, eu vou viver como Jesus com o corpo glorificado, e você também. Então é isso que nós estamos construindo. Atos capítulo 4 e 5 fala sobre isso. O Espírito Santo é Deus. Há uma revelação impactante para aqueles até que daquele tempo receberam essa mensagem. O Espírito Santo é o poderoso Deus que escolheu morar em nós. Que alegria! Deus agora mora em nós. E o mais chocante disso é que esse Deus, ele escolheu fazer essa morada. Ele escolheu estar em nós. Ele escolheu estar dentro de nós, manifestando dentro de nós. E nós sentimos esse calor dessa comunhão com Deus. Sentimos o calor da presença desse Deus glorioso dentro de nós. Alguns de nós sentimos alguns relampejos dessa presença em alguns momentos da nossa vida. Outros, de forma mais frequente, sentimos a presença do Espírito. Mas a verdade é que Ele está aí. Ele está aí, em você. Muitos de nós sentimos esse grande trovão que é estar, e esse grande movimento cósmico que é estar debaixo da poderosa mão de Deus, sabendo que Ele está dentro de nós. É como nós estamos na beira de um rio, estamos na beira desse lugar. Eu não sei você, eu já fui lá em Foz do Iguaçu, eu fui lá e achei muito bacana, um lugar incrível. E eu nunca senti tanto Deus como num lugar chamado Garganta do Diabo, ou Garganta del Diablo. Porque lá no lado argentino tem o chamado Garganta do Diabo, e foi o lugar que eu senti Deus de uma forma tão profunda, por mais incrível que pareça, porque na Garganta do Diabo, você sente um tremor, o tremor daquelas pontes, não sei como é que é o nome daquilo, e você está lá projetado para dentro, é uma obra de arte da engenharia, você está projetado para dentro e a vazão de água é colossal, não é aquela cascata lá perto da tua casa, não, é um troço gigantesco, é uma coisa que não tem descrição, e você começa a sentir aquelas gotículas de água no seu rosto, você precisa usar uma capa, mas igual, tudo molha os tênis, molha tudo. E muitos de nós, muitas vezes, estamos nesse lugar, estamos próximos dessa vazão de água, estamos próximos dessa coisa tão avassaladora, tão gloriosa, essa coisa tão poderosa que vai muito além. Você imagina que Deus comprimiu-se no tamanho da presença de um ser humano, e Ele está dentro de você. Existe dentro de você algo tão avassalador que eu acredito que um dia Deus vai te mostrar e te revelar o que habitava em você. Está aqui, eis o Espírito, e você vai dizer: não, como eu vivi uma vida miserável, se o próprio Deus estava dentro de mim. Talvez essa seja a pergunta que você faça um dia. Talvez essa seja a pergunta que nós tenhamos vindo hoje aqui, chegar a esse lugar, justamente para nos perguntar: por que eu estou tão próximo dessa grande vazão de águas, mas eu não sinto nem sequer os folículos, nem sequer as gotículas, nem sequer o refresco da presença da água? Estou tão próximo desse lugar, na verdade esse lugar está entranhado em mim, mas não mudou nada. Não mudou nada, absolutamente nada na minha vida. Deus habita em mim. Talvez tenha se tornado o novo Jesus te ama. Deus habita em você. Sabe, tem até uma musiquinha. Eu lembro, a Amandinha está aqui. A Amandinha é uma amiga minha, ela era da nossa antiga igreja. Eu lembro que tinha uma música que eles cantavam muito lá, Amandinha, que dizia assim: você tem valor. Já lembra essa aí, ó. O Espírito Santo se move em você. Eu lembro que eu e os meus amigos lá, né? Você não vai contar isso lá pro pastor lá. Mas eu e meus amigos, a gente se olhava, que era a galera mais jovem assim, né? A gente se olhava assim: nossa, o Espírito Santo. O olhinho virado para cima, porque a gente não aguentava mais essa música. Toda semana tinha essa música. O Espírito Santo se move em você. Pois o Espírito Santo se move em você, se tornou o novo Jesus te ama. Agora a gente fala muito de escatologia, que Deus quer habitar. Então, se tornou a nossa sociedade, nós, com o volume de informações que nós temos um dom maravilhoso e gigantesco. Nós temos a maravilhosa capacidade de esvaziar qualquer coisa. É ou não é, Camila? Eu te amo, eu vou te seguir, quer estar comigo, comunhão.
Por isso que a gente tem que, aqui na igreja, a gente tem que mudar um pouco, né? Comunhão é radical. O Espírito Santo mora em você, vamos inventar alguma coisa aí para diferenciar disso que a gente está sempre dizendo. O Espírito Santo se move em você, amém. Beleza aí, valeu. É isso, é nós. Meu amigo, se isso não é para mudar toda a história da nossa vida, a presença de Deus habitando em nós, a verdade é que Deus, Ele deseja que nós sejamos pessoas profundamente apaixonadas pela presença do Espírito. Pessoas profundamente apaixonadas por compreender o porquê que esse Deus glorioso resolveu vir e habitar dentro de mim. Qual foi a grande misericórdia e por que Ele resolveu fazer isso? E quando nós olhamos e iniciamos a olhar para a cruz, nós começamos a ter algum mínimo vislumbre dessa realidade. E quando nós começamos a compreender o desejo de Deus para a nossa vida, nós começamos a entender que Jesus, Ele não chamou observadores. Jesus chamou mártires. Quando nós lemos Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8 o seguinte: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito e serão minhas testemunhas. A palavra testemunhas aqui, ela é uma palavra que tem a mesma origem grega da palavra mártir. E depois, no desenvolvimento cultural daquele tempo, essa palavra tomou essa mesma roupagem, significando que o que esse texto está dizendo em Atos capítulo 1, versículo 8, ele está dizendo assim: vocês receberão o poder de Deus ao descer sobre vocês o Espírito Santo, para que vocês sejam mártires. Nós só conseguimos chegar nesse lugar quando nós investigamos minuciosamente, quando nós entendemos poderosamente o porquê do Espírito Santo habitar em mim, porquê do Espírito Santo estar em mim, e qual foi a ideia da cabeça de Deus de fazer eu, um vaso de barro tão limitado, receber a sua própria gloriosa presença. É quando nós investigamos profundamente essa realidade, é que nós entendemos o amor de Deus, e que nós entendemos que nós fazemos parte daquilo que se chama a manifestação da glória de Deus. E quando nós entendemos que nós fazemos parte dessa manifestação, nós entendemos que quando nós buscamos viver conforme a presença do Espírito em nós, nós estamos na verdade desejando viver o plano de Deus para a nossa vida. Porque o plano de Deus para a nossa vida, acredite em mim, não tem a ver somente com você. O plano de Deus para a tua vida tem mais a ver com o outro do que com você. Quando eu profetizo porque Deus me comissiona para abençoar o outro. Quando eu recebo um dom e um talento, é porque Deus agora me coloca no corpo de Cristo para abençoar o outro. É assim que funciona no reino. Meu amigo, se você recebeu algo e se você tem feito orações, e eu vou te dizer, talvez você está vindo hoje aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, e a sua oração, ela tem só a ver com você. Eu quero uma casa nova, um carro novo, eu quero algo novo, eu quero crescer não sei o quê. Meu amigo, sabe qual é o pior lugar para você estar? É você receber tudo aquilo que você está orando. Vai parecer aquele filme do Todo-Poderoso, quando aparece o Jim Carrey lá na frente do computador dizendo sim para todos os e-mails. Lembra dessa cena? Tem até um sticker disso, um gif, e ele está lá, e ele dá sim para tudo, e aí quando ele vai ver as notícias, está dando guerra no mundo, porque está todo mundo se matando, porque a tua oração ela é muito perigosa se você não conhece o coração de Deus. Jesus diz: tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Que medo, cara. É o Todo-Poderoso, isso daí. Mas na verdade Jesus ele está dizendo assim: olha, se tu me conhecer, se você vê o contexto da palavra, se tu me conhece, você obedece os meus mandamentos. Se você me conhece, se você abraça, se você é como João, você deita no peito de Jesus, você conhece Jesus, você não vai virar madrugada orando por um iPhone novo, não, você vai orar pelos perdidos e doentes. Amém? Vocês estão comigo ainda, gente? Quem está aqui comigo? Diz amém. Hoje nós estamos bem. O que impede você de mergulhar nisso? O que impede você de mergulhar nessa realidade da presença do Espírito? Uma coisa que impede você de mergulhar é a mentira da indignidade.
a mentira da indignidade. Talvez tenha uma voz sussurrando no seu ouvido dizendo: quem eu sou? Ou quem você é? Lá em casa, quando a gente tem uma brincadeirinha aqui que eu digo a Jéssica, que é quando ela fala um negócio e eu quero dizer que é o diabo que está falando, ou ela, né? Mas é mais eu que faço para encher o saco dela. Eu faço assim, ó. Faço assim. Assinado Satanás, né? Tá ligado? É o diabinho me falando isso, né? Mas é frescura, tá? Jéssica, não fica brava comigo aí. Depois eu vou embora com o leão aí. Jesus, socorro. A mentira. O que é a mentira da indignidade? Achar que eu sou tão falho, tão pecador. Cara, o Espírito está aí ainda. Ele está aí ainda. Você acreditando ou não, Ele está aí ainda. Ele está aí esperando um momento de agir, esperando um momento de fazer, esperando um momento de mudar a tua história. E uma coisa muito linda, que Paulo lá, nos auges das suas crises com Deus, numa conversa com Deus, lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, ele recebe uma palavra que diz assim: Paulo, é o seguinte, Deus dizendo para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ai, mas eu sou tão fraco, eu sou tão, sabe, eu continuo caindo nos mesmos erros, o Espírito de Deus está sobre você. E se não for desse jeito, se você não se colocar nesse lugar de reconhecer que você é fraco, talvez você nunca esteja habilitado a viver o poder do Espírito. A sua fraqueza não te desqualifica. Na verdade, admitir ser fraco é o que monta o palco perfeito, onde a glória de Deus pode brilhar sem concorrência. Sem concorrência. E você dizer: cara, Deus, eu sou fraco, amém. Deus vai olhar para você e vai dizer: em nome de Jesus, é isso aí mesmo. Porque você não tem força, a força que opera em você é a força do Espírito. Por isso, quando Deus deseja fazer algo por meio de você, é por meio de você, não é com as tuas forças, mas é por meio da força que vem do alto. Então, primeira coisa, cara, reconhece. Sai desse lugar de se sentir indigno e reconheça. A outra coisa se chamaria a ilusão da espontaneidade. É a intencionalidade na falta de preparo. Tem muito isso na igreja, né? No pentecostalismo e no neopentecostalismo nem se fala. É achar bonito não estudar. É achar bonito não se aprofundar nas escrituras. Porque o poder de Deus, todo mundo adora usar um versículo para encobrir as suas falhas e travar o seu... Porque o poder, olha, quer ver que eu te convenço? O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, quanto mais eu sou fraco, mais eu me afasto, menos eu leio, menos eu estudo. Quanto mais diminuto, mais fraco, mais burro, mais longe, mais desconhecedor eu for, mais Deus opera em mim. É verdade ou não? É mentira. Assinado Satanás. Assinado Satanás. É mentira. Porque à medida que eu entendo que eu sou fraco, Deus me impulsiona por meio do Espírito a buscar algo em Deus, a buscar um lugar em Deus, a buscar nas Escrituras conhecer o coração de Deus. E isso não me afasta de entender, muito pelo contrário. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu reconheço a minha fraqueza. Quanto mais soberbo você é, e você acha que sabe alguma coisa, na verdade você não chegou ainda no lugar. Porque quanto mais você conhece o coração de Deus, quando você chega num lugar tão profundo no coração de Deus, você chega no mesmo lugar que Descartes. Você vai dizer assim: só sei que nada sei. Eu só sei que eu sou um pobre e miserável. Assim como Paulo disse: eu sou o maior dos pecadores. Então saia dessa ilusão de colocar e setar um lugar e achar que você vai viver. Deixa eu te dizer uma coisa, e guarda isso no teu coração: você não sobe até o nível da sua expectativa, você desce até o nível do seu preparo. Pegou isso? Vai aparecer na tela. Eu quero que tu guarde isso no teu coração. Não adianta você só ter expectativa para o retiro, você precisa fazer um jejum. Amém? Não adianta só você ter expectativa no avivamento, você precisa ler a Bíblia.
Amém? Você não precisa, não adianta só você ficar numa expectativa de que Deus vai... Cara, vamos buscar a Deus até que algo aconteça. Precisa haver um preparo, eu vou chegar no lugar do meu preparo e não no lugar da minha expectativa. Porque a receita do fracasso é eu viver de expectativa, sendo que eu não me preparo, eu não busco a Deus, eu não busco a presença do Senhor, eu não participo da oração, não participo da comunhão, não vivo aquilo que o Senhor está propondo nas Escrituras, eu vivo de falha em falha, eu vivo como uma montanha russa, subindo e descendo. Ora eu participo daquilo que Deus está fazendo, ora eu não participo, ora eu desejo, ora eu não desejo, e aí eu quero viver o avivamento de Deus. Cara, tu vai viver para aquilo que Deus está te preparando. Tem gente que está esperando um milagre sobrenatural para viver algo extraordinário naquilo que não está plantando. Deus deseja que você nessa noite tome uma decisão profunda. Eu recebi uma palavra profética antes de subir aqui, eu abracei e eu julgo ela como pertinente, de que nessa noite existe um exército de pessoas que, na verdade, nessa noite Deus está formando um exército de pessoas que saem de cima do muro e decidem viver uma vida radical. Não sei se você vai estar nesse meio, mas é uma palavra profética, então ela vai acontecer. Agora a verdade é se você vai viver essa realidade. Amém? A outra coisa é o fantasma do medo. É você ter medo de agir, medo de se mover, medo de viver e de deixar o Espírito de Deus fluir por meio de você. É você sentir medo de fazer isso. Porque quanto mais você diz que você tem medo, mais você acha que é sobre você. Mais você está dizendo que é sobre você. Esse é um lugar muito perigoso de se estar. O medo que nos trava e nos impede de darmos passos com Deus. E o outro é o contrário do medo, é a autoconfiança. É você achar que é tão confiante que você é como aqueles filhos de Seva, de Atos capítulo 19. Atos 19 diz que tinha uns caras, eram alguns filhos de um homem, e eles estavam tão confiantes, mas tão confiantes, e eles já eram habitualmente pessoas que expulsavam ou que se moviam no exorcismo daquela época. E eles achavam assim, olha, então já que tem um novo mago aí que é mais poderoso, um tal de Jesus Cristo, vamos usar o nome dele para expulsar um demônio. E não é que os caras se encontraram com um demônio de verdade, não era fake news, mas eles encontraram um demônio de verdade. Aqueles irmãos todos se encontraram com aquele demônio, e eles chegaram e disseram a seguinte frase, e talvez você, desavisado, um dia vá fazer essa oração, nunca fala isso. Eles chegaram e disseram assim, nós te expulsamos no nome de Jesus de Paulo. No nome de Jesus de Paulo, tipo assim, não é o meu Jesus, é tipo, nem sei quem é, mas é o Jesus de Paulo. O cara mexeu com fogo, esses se aproximaram do fogo que os queimou. A Bíblia diz que o demônio que estava no corpo daquele cara disse, olha, eu não te conheço, eu conheço Paulo. Imagina o demônio dizer isso para ti, olha, tu eu não conheço, eu conheço Paulo. Eu conheço Jesus, mano, você não conhece. A Bíblia diz que esses filhos todos voltaram para casa seminus, alguns nus, porque apanharam do diabo. Imagina você apanhar do diabo, cara, deve ter sido um rolê muito louco, né? Pô, apanhei do diabo, chegaram nus em casa. Então tem dois lugares muito perigosos, que é o medo e a autoconfiança. Você achar e se colocar num lugar de autoconfiança, achando que é por meio de você, achando que é por meio de algo que você não conhece. O medo paralisa, a autoconfiança deixa você nu, mas a humildade impulsiona a graça por meio de você. Amém? Tudo isso pode ter, e eu estou falando aqui sobre coisas que me impedem de mergulhar. Tudo isso pode ser falta de intimidade com Deus. Tudo isso pode ser falta de conexão real com Jesus. Tudo isso pode ser falta de relacionamento real com Deus. Jesus disse uma palavra extraordinária, ele diz assim, tu porém quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto, ele vai te recompensar. Mateus 6,6. Queremos a recompensa pública, mas nós muitas vezes não queremos a busca secreta pelo Senhor. João Batista, ele fala uma frase, ele diz o seguinte, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada, não há nada que possa ser dado. João 3,27. Nós queremos muitas vezes fazer as coisas acontecerem,
mas nós não queremos receber das mãos de Deus. Nós queremos com a nossa força, com o nosso desejo, nós queremos publicamente viver uma coisa que não reflete uma realidade que acontece na nossa casa. Se você quer saber, a grande verdade é que eu tenho aprendido sobre isso. Se você quer saber quem você de fato é diante de Deus, você não é essa cara bonitinha que está nesse lugar. Você é aquele quando as luzes se apagam, você é aquele quando você está sozinho, você é aquele quando não tem ninguém perto, quando você está junto de outros amigos que não são cristãos, quando você está longe desse contexto que te empurra para viver uma santidade muitas vezes, ou um certo tipo de ética comportamental, quando você está em determinado lugar que te empurra para longe disso, ali você vai aparecer de verdade. E é nesse lugar, é lá no secreto, é lá no teu quarto, é lá que de fato as coisas vão acontecer. Por isso, Deus está te chamando para viver um tempo de intimidade que vai para além do que acontece nesse lugar. Isso aqui é só um centro de treinamento para você voltar para o seu quarto. Isso aqui é um centro de treinamento para você voltar para o seu U-Link. É um centro de treinamento para você voltar para a sua mesa, junto com a sua família, e viver o evangelho pleno lá. Em nome de Jesus. Não busque o poder público sem o processo privado. O poder de Deus, ele nasce no secreto. Você recebeu isso? O poder de Deus, ele nasce no secreto. Eu quero ir para o terceiro ponto e último ponto dessa mensagem. E esse ponto diz assim: o poder é para você agora. Agora mesmo. Nós temos base bíblica, gente. Bases intermináveis. Eu me dei o trabalho de ir atrás dos homens grandes de Deus, alguns deles, para descobrir se eles eram cessacionistas ou não. E eu citei aqui Martinho Lutero, eu citei aqui o Santo Agostinho, que foi um filósofo extraordinário. Todos criam no poder de Deus e na manifestação presente do poder de Deus, sem contar tantos outros homens de Deus. A verdade é que o poder de Deus é democrático, ele se espalha, ele está disponível. Muitos de nós podemos cair no erro de achar que somente super líderes, super apóstolos, super grandes homens e mulheres de Deus que têm acessibilidade, está acessível a eles o poder de Deus, mas isso é uma grande mentira. E é uma grande mentira do nosso tempo. Você precisa entender e olhar para o livro de Atos e entender que o poder de Deus é para você hoje. A graça e o uso de Deus da sua vida é para você hoje. Quando nós olhamos para Ananias no capítulo 9, não Ananias do capítulo 5, Ananias do capítulo 9. Semana passada eu disse para você não botar o nome do seu filho de Ananias, pois agora eu me arrependo diante daí, porque agora tem um cara que se chama Ananias e ele fez coisa boa. Ananias capítulo 9 foi um desconhecido. A Bíblia diz que ele só apareceu num momento na Bíblia, Atos capítulo 9. E lá em Atos 9 o que acontece? Existia Saulo, que era um homem muito perigoso, que depois se tornou Paulo, o maior pregador, o maior escritor do Novo Testamento. E tinha esse Saulo, que era um grande perseguidor da igreja, era um cara temido por todo mundo. Pois esse Saulo que teve esse momento com Jesus e foi para uma casa e estava lá enclausurado naquela casa, depois de ter tido encontro com Jesus, estava cego, ninguém queria chegar naquele lugar, porque lá estava o cara que perseguia e matava os cristãos. E aí Deus vai lá num tal de Ananias e diz para ele: é o seguinte, tem um cara lá e esse cara eu vou usar, e é o seguinte, tu vai lá e vai orar por ele. Ananias ficou apavorado, mas foi lá e fez o que Deus falou. E depois de ter feito o que Deus falou, Ananias simplesmente sumiu das escrituras. Porque Deus está usando pessoas, independentemente dos seus títulos. Deus está usando pessoas para mudar a história, independentemente daquilo que ela assumiu, do quão conhecidas elas são. Se nós olharmos para Ananias, nós vamos ver que ele sumiu das escrituras, mas provavelmente no contexto onde ele viveu, ele continuou fluindo no Espírito. Nós olhamos para Estevão, que foi outro cara que a Bíblia diz que fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, lá em Atos 6. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Uma aparição rápida nas escrituras. Viveu isso, esse era o testemunho desse cara. Os caras queriam escolher novos presbíteros. Imagina nós chegamos num lugar, e esse é o sonho, e eu oro a Jesus. Eles tinham dúvida de quem escolher, porque tinha tanta gente, e eles resolveram escolher um ou outro. Eles tinham os critérios, e os critérios eram esses: o homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estava lá Estevão, e depois ele continua, e a Bíblia diz que ele
realizava prodígios e maravilhas entre o povo. Então, Deus estava usando pessoas, e nós temos muitos exemplos que Deus usava pessoas desconhecidas para a glória dele. Não é só apóstolos, não é só pessoas que se tornaram pessoas muito relevantes para as Escrituras, não. Mas o Espírito de Deus, ele não procura currículos impressionantes. Ele procura corações disponíveis. O critério não é o título, é a fome. O critério não é se você tem um título, mas o quão faminto você está por viver essa realidade. O quanto você deseja viver aquilo que Deus está te chamando para viver. E Deus está chamando pessoas nesses dias. À medida que o caos avança nesse mundo, à medida que as coisas vão piorando lá fora, nós sabemos que Deus tem chamado homens e mulheres corajosos para manifestar o poder de Deus. O Espírito que está em nós deseja liberar sobre nós um batismo de fome, que você se sinta faminto nesses dias, que você chegue nesse lugar e você arranque a palavra daqui desse lugar, que o louvor seja pouco. Quando acaba o louvor, você pensa, não, eu queria mais tempo de adorar, não é suficiente, eu quero dar mais um pouquinho, vou dar mais uma oradinha, eu preciso disso. Não é suficiente, eu quero mais tempo de comunhão, eu quero mais tempo com amigos, eu quero mais tempo na presença, eu quero sentir mais a gloriosa presença de Jesus, eu quero fluir no que o Espírito está me dando, eu quero ser sensível. Não é se você tem um título nesse lugar, ou se você tem um título no seu trabalho, se você é relevante aos teus olhos ou aos olhos do mundo, mas é se você está faminto por Jesus verdadeiramente. Faça essa pergunta para você. Você está faminto por Jesus? Eu creio que o Espírito Santo pode mudar isso. Se você se sente saciado nessa noite, talvez seja uma noite de o Espírito ministrar em você uma fome que você nunca sentiu. João disse em Marcos 16 o seguinte: esses sinais, eles haverão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome vocês vão expelir demônios, vocês vão falar novas línguas, vocês pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera vocês beberem, vocês não receberão nenhum tipo de mal. Se vocês impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E se alguma coisa acontecer a vocês, eu estarei junto. Então, aqui, o texto fala, aos que creem. É isso que o texto está falando lá em Marcos 16. Aos que creem, aqueles que creem, os sinais acompanharão aqueles que creem. Outro texto e outro motivo pelo qual nós recebemos o poder e a graça de Deus é a edificação mútua. O texto lá em 1 Coríntios 14 é um texto extraordinário para você ler. 1 Coríntios capítulo 14 diz assim: que fazer, pois, irmãos, quando vocês se reúnam, que cada um de vocês tenha um salmo, um outro tenha a doutrina, o outro tenha a revelação, o outro tenha as línguas, o outro tenha a interpretação, mas façam tudo isso para a edificação. Ou seja, cada um vai ter um talento e um chamado diferente, mas nós faremos isso para a edificação do corpo. Esse é o propósito de Deus manifestar o poder e manifestar a graça e usar os talentos e dons na tua vida, para que você faça e viva para uma edificação mútua. O outro propósito é para que você seja um testemunho poderoso, Não é só uma experiência pessoal de receber o poder de Deus, mas é também um testemunho para outras pessoas. Quando nós lemos as escrituras lá em Lucas 7, diz assim: vão e contem a João o que vocês viram e ouviram, cegos veem. Quando pergunta para Jesus, você é o Messias? Ao invés de Jesus fazer um discurso teológico sobre o seu poder, sobre a sua capacidade, sobre a profundidade de quem ele é, Jesus só diz assim, cara, tu quer saber quem eu sou? Então é o seguinte, pega o meu testemunho e leva lá para João que está preso. Vocês querem saber se eu sou o Messias mesmo? Talvez alguém chegue em você e você é crente mesmo. Você vai olhar e vai pensar assim: eu falo sobre teologia, começo por onde? Sobre fé, sobre Deus, sobre o Gênesis. Ou eu só digo para a pessoa: dá uma olhada no meu testemunho, olha o que eu estou vivendo com Deus. Tem pessoas aqui que estão se convertendo, os colegas
da Fran, tá aqui. Levanta a mão aí, levanta a mão, vocês são tímidos, né? Levanta a mão aí pro pessoal ver vocês. Vamos dar uma salva de palmas para eles, gente. É a Gabriela e o Marcos, né? Gabriela e o Marcos. O testemunho da Fran. Eu acho que eles iam vir aqui, a Gabriela batizou semana passada. Ela está inscrita, eles estão inscritos para o retiro, eles estão inscritos antes para o retiro, antes da maioria de vocês. Vocês acham que eles iam vir aqui se a Fran não tivesse um grande testemunho de Deus e uma graça de Jesus sobre ela? Existe o poder do Espírito sobre ela. E a Fran, inclusive, nem está me ouvindo aqui, ela está lá no Kids servindo as crianças, eu acho, né? É isso, né, Adriano? Está lá servindo no Kids. Sabe, é isso que Deus deseja fazer com você. Que você seja um testemunho vivo, sabe? Os sinais seguirão os que creem. Os sinais de maravilhas, o amor que vai além e que com certeza cativa pessoas para o amor de Jesus. Pessoas olhar para você e ver, cara, existe algo diferente nessa pessoa. Essa pessoa orou para alguém que ela nem conhece e aconteceu algo. Essa pessoa me ama, essa pessoa é de sabedoria, de amor, ela me abraça no dia difícil. Existe algo de diferente naquele que serve a Deus. Esses são os sinais que seguirão os que creem. Tem uma palavra muito linda que diz lá em 1 Coríntios, Paulo ele diz assim: a minha palavra ela não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Demonstração do poder do Espírito. Cara, tipo assim, Paulo está dizendo, cara, eu não vim aqui convencer vocês com teoria, eu vim aqui com a prática. Deus está em mim, vocês vão ver o poder de Deus na minha vida. Quantos de nós podemos dizer isso? Quantos de nós só temos teoria na cabeça? Quantos de nós estamos vivendo uma realidade de teorias e Deus está chamando esse lugar, essa igreja, a igreja de Cristo no mundo, para viver os atos poderosos de Deus? Se nós olharmos o que os teólogos dizem sobre Atos, e alguns chamam Atos dos Apóstolos, o livro que foi nomeado séculos depois, a verdade é que nós, olhando hoje as Escrituras, nós podemos dizer que não é Atos dos Apóstolos, é os Atos do Espírito. É o Espírito de Deus, é o livro do Espírito, é os atos do Espírito, agindo até Atos 28, até que nós sejamos encorajados a vivermos Atos 29 e para sempre. O Espírito em nós, agindo, fazendo com que nós sejamos testemunhos vivos do poder de Deus. O poder de Deus atrai. O poder de Deus atrai. Sabe por que pessoas ao teu redor muitas vezes não se convertem? Porque não há poder de Deus. Ui! Ai! Eu estou apanhando, gente. Eu já apanhei, eu passei a semana. Eu venho aqui e prego desse jeito, mas eu apanho muito. Antes de vocês apanharem, eu já apanhei. Eu passei a semana apanhando. Sabe por que tem pessoas ao nosso redor, que não se converteram ainda? Sabe por que as médias de pessoas, de conversão de pessoas nesse lugar seguem a mesma e não acontece uma explosão? Sempre quando nós olhamos Atos, todas as vezes que havia manifestação do poder de Deus, havia uma explosão de conversão. Todas as vezes. Manifestação do poder de Deus, explosão de conversão. Sabe por que não é explosão de conversão? Porque você parou de orar pelo impossível. Você parou de olhar para as pessoas e dizer: ei, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que existe um Deus poderoso que pode mudar a tua história. Talvez seja a hora de você tomar uma postura de crente de verdade. Parar de ouvir pessoas que estão dizendo que não há mais poder de Deus, que Deus parou em algum lugar na história. Parar de ouvir histórias que não vão de acordo com as Escrituras. E ouça aquilo que está: os sinais seguirão os que creem. Aqueles que são os filhos, que manifestam a glória, estão com a presença do Espírito e manifestam os sinais de Deus. O poder de Deus atrai. O poder de Deus atrai. Existe uma autoridade, um poder que é dado por Cristo a nós. E existe uma autoridade que é delegada também. Poder e autoridade. Poder e autoridade. Poder e autoridade. Lucas 10, 19 diz assim: eis aí, e eu vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada causará dano algum. Glória a Deus.
Você crê que isso é para você? Vai aparecer um negócio ali na tela que é para você. É o que Deus vai fazer por meio de você. Está lá em Romanos 16, 20. Diz assim: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Quem é que vai esmagar? É você ou é Deus? É Deus. Você tem força para esmagar Satanás? Mas Deus tem. Eu fiquei imaginando essa cena. Deus vai esmagar Satanás debaixo do meu pé. Eu não tenho força, mas Ele tem. Eu fiquei imaginando que nem quando eu vou botar o calçadinho na Lisa assim, né? Eu boto ela de pezinho, boto o tênisinho nela, ajeito. Eu imagino Deus pegando assim: Satanás, fica aí embaixinho, tá? Fica aí. Você não se mexe. Crente, vem aqui. Pisa aí. Não te mexe aí, fica quietinho. Pisa aqui. Porque Deus, Ele tem o controle da situação. Ele tem o poder sobre ele. Você só vai fluir naquilo que Deus está te dando. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos teus pés. Eu queria te convidar a ficar de pé junto comigo. Fica concentrado aí. Fica concentrado nesse lugar. Quero encorajar você a tomar algumas decisões nessa noite. Quais são os passos práticos que você precisa adotar? Busque a fonte incansavelmente. Busque a fonte incansavelmente. Priorize a intimidade, ore no secreto, Mateus 6,6. Humilhe-se diante dele, diz lá em Tiago 4,10. Deixe a palavra de Cristo habitar ricamente em você, Colossenses 3,16. Lembre-se, o poder de Deus, ele flui de uma conexão, de uma intimidade com Jesus. Busque a fonte incansavelmente. Haja pela fé. A fé antecipa as coisas. A Bíblia diz lá em Hebreus 11 que a fé é aquilo que a gente ainda não está vendo se manifestar, mas nós cremos que já é. A fé já é. É quando você olha para algo e declara: já é. Já é, em nome de Jesus. Já é curado em nome de Jesus, já é crente em nome de Jesus. Esse parente que parece o diabo vai parecer um anjo em nome de Jesus. Esse homem que trai mente vai parecer um anjo em nome de Jesus. Essa depressão que não me sai da minha vida, ela vai sumir em nome de Jesus. Essa situação, esse namoro, essa realidade, essa pessoa, essa família, isso vai mudar em nome de Jesus. Eu estou vendo pelos olhos da fé, em nome de Jesus. O que Jesus diz para aquela mulher do fluxo de sangue? Ela olha para Jesus, ela acredita que pode ser curada, ela se rasteja até Jesus, ela arranca de Jesus a virtude, e Jesus olha para ela e diz o seguinte: a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Número 2, haja pela fé, haja pela fé. Número 3, um passo prático para você: comece de onde você está. Comece de onde você está. Não espere largar o cigarro, não espere parar de mentir, não espera parar de beber, não espera parar de ser invejoso, não espera, começa da onde você está, porque se você esperar esse lugar perfeito de extrema santidade, você não vai chegar, você vai abandonar e vai perder de viver a eternidade com Jesus. Comece da onde você está, a entender que o Espírito está em você, em nome de Jesus. Não espere um palco, não espere um lugar, só quando eu for host, só quando eu for isso ou aquilo. Cara, esquece isso. Comece hoje, agora, aquilo que Deus deseja fazer, Ele quer fazer hoje. Use os teus dons para edificar a igreja, 1 Coríntios 14. Ministre os outros, 1 Pedro 4. Ponto 4. Desperte o dom que há em ti. Foi o que Paulo disse para Timóteo: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Pega esse dom que está adormecido, e você sabe que você tem. Esse talento que está adormecido, esse chamado que Deus teve, que você enterrou, traz de volta a luz. A palavra de Paulo para Timóteo serve para você hoje, aqui, agora. Pegue esse talento, esse dom que estava adormecido, e traga de volta para a glória de Deus. Use de volta para a glória de Deus, em nome de Jesus. E
E espere com expectativas. 5 e último. Espere com expectativas o poder multiplicador daquele que age em autoridade no Espírito. Toda vez que você vê nas Escrituras alguém agindo em autoridade, essa pessoa gera um poder multiplicador. Foi assim com a mulher samaritana. Um copo d'água mudou a história de um vilarejo. Foi assim com a história daquele cara endemoniado no cemitério. Uma oração e mudou a história de uma cidade. Foi assim com aquela menina que tinha morrido, mas agora ressuscitou, a filha de Jairo. Ela agora foi, e eles foram testemunhos para uma cidade. O poder de Deus na tua vida servirá de testemunho para uma cidade. A tua ousadia, ela vai ser a faísca que a tua família precisa. Ela vai ser a faísca que a tua escola precisa. Vai ser a faísca que a tua faculdade precisa. É a faísca que Deus precisa para incendiar e levar uma grande labareda a lugares que você não consegue controlar mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.